Nós vamos agora até a Colômbia, onde está a nossa correspondente Luciana Tadeu, na cidade de Cúcuta, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, porque o presidente Gustavo Petro convocou manifestações em defesa da soberania do país depois das ameaças de Donald Trump após o ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Em várias cidades isso ocorreu, inclusive em Cúcuta, onde está a Luciana Tadeu, que está acompanhando toda essa movimentação e vai nos trazer todas as informações. Muito boa noite, Luciana. Oi, Yuri. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. Olha, a gente está aqui no centro de Cúcuta, onde acabou de dissolver uma manifestação que foi convocada pelo presidente colombiano Gustavo Petro contra as ameaças que Donald Trump vem promovendo contra ele. Donald Trump, que tem dito nos últimos dias que seria uma boa ideia fazer uma operação contra a Colômbia, e faz essa declaração justamente depois de haver capturado Nicolás Maduro. Então, o que a gente viu aqui no centro de Cúcuta foi uma manifestação que envolveu não somente colombianos, como também venezuelanos, que diziam aqui que a Colômbia não vai ser uma colônia dos Estados Unidos e, inclusive, os venezuelanos, parte deles, tinha participado de uma manifestação um pouco mais cedo na ponte que conecta a cidade colombiana de Cúcuta, onde a gente está, com a cidade venezuelana de San Antonio de Táchira, e lá na ponte eles pediam a libertação de Nicolás Maduro, afirmaram que era um sequestro ilegal, né? Essa é a afirmação por parte dos venezuelanos que estavam se manifestando. A gente via gente, inclusive, com a camisa, com a identificação do PSUV, que é o Partido Socialista Unido da Venezuela, o partido de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro. Então, manifestações aqui em resposta a essas ameaças de Donald Trump, que tem nos últimos dias tentado vincular Gustavo Petro ao tráfico de drogas, afirmando que Gustavo Petro é um presidente doente. Inclusive, Gustavo Petro repudia todas essas acusações. O governo colombiano afirma que são injúrias. Ontem, a chanceler colombiana Rosa Villavicencio se reuniu com o encarregado de negócios dos Estados Unidos, John McNamara. Ela apresentou para ele uma nota de protesto contra tanto o que ela qualifica de injúrias contra Gustavo Petro e contra a Colômbia, como também contra as ameaças de Donald Trump. A Colômbia que diz que repudia qualquer tipo de agressão contra qualquer país e que essas ameaças de Donald Trump não são somente contra Gustavo Petro, mas contra toda a Colômbia por ter sido contra um presidente eleito democraticamente por aqui. Então, protestos que aconteceram no dia de hoje, aqui em Cúcuta houve esse protesto, mas também houve nas principais cidades da Colômbia, inclusive uma bastante expressiva em Bogotá, Yuri. Bogotá, capital colombiana. Luciana, segue com a gente aqui e nos conta uma outra questão. Não só você, mas vários outros jornalistas têm enfrentado dificuldades para entrar na Venezuela. O governo venezuelano não fornecendo vistos para a cobertura em loco. Conta pra gente por que isso está acontecendo. Você tem experiência, já esteve outras vezes na Venezuela. O que está ocorrendo de diferente ou se é algo normal, esperado pelo regime chavista? Yuri, pois é, todos os dias aqui a gente recebe notícia de jornalistas que foram barrados tentando entrar na Venezuela. Aqui em Cúcuta, uma grande quantidade de imprensa internacional, toda ela veio com o objetivo justamente de tentar atravessar a fronteira, de ir para a Venezuela. Porém, a Venezuela, isso é importante dizer, historicamente durante o chavismo, pede visto para jornalistas trabalharem em seu território. O que a Venezuela costuma fazer, por exemplo, dá visto para os jornalistas nas eleições. Então, pontualmente, dá vistos para os jornalistas e você pode ficar por determinado período no país. Acontece que nos últimos meses a Venezuela não tem dado visto para jornalistas entrarem no país e isso se agravou muito desde o ataque contra a Venezuela no último sábado, já que até jornalistas que têm autorização para morar na Venezuela, têm visto de residente, não puderam entrar no país e alguns, inclusive,
teve um que inclusive chegou a ser deportado da Venezuela. Então é um país que não está dando visto para jornalistas. A gente viu muitos jornalistas, por exemplo, indo aqui no consulado venezuelano de Cúcuta. Nós somos parte desses jornalistas que estão tentando entrar pela via formal na Venezuela, até para a gente não correr nenhum tipo de risco, e por enquanto não há respostas positivas por parte do governo. A gente não tem informação de nenhum jornalista que conseguiu entrar. E mais que isso, gente, por exemplo, jornalistas que tentam entrar na Venezuela afirmando que são turistas, já sabendo que provavelmente vai haver uma negativa do regime para a entrada de jornalistas, e que tentam atravessar afirmando que são turistas, tem o seu celular revisado. E isso também acontece com outros estrangeiros que tentam entrar no país. As forças de segurança pedem o celular da pessoa, revisam as mensagens de WhatsApp. Um jornalista me contou que até usaram o tradutor online para entender o que diziam as mensagens, que entram em galeria de fotos para ver o histórico da pessoa, que tentam fazer buscas nas mensagens de WhatsApp procurando determinados termos e checam inclusive histórico de ligações. Então está havendo um forte controle, não somente da entrada de jornalistas, mas de todos os estrangeiros que passam por uma entrevista, têm o seu celular vasculhado pelas autoridades. Também há relatos de que isso acontece nas ruas da Venezuela, que se você é parado pelas forças de segurança, podem simplesmente te pedir o seu celular e você ter que desbloquear para mostrar para as autoridades. Isso tudo desde esse decreto de estado de comoção na Venezuela, que foi ativado com o ataque à Venezuela no último sábado. Então, realmente uma situação de muita dificuldade, de policiais vasculhando o celular das pessoas, inclusive de jornalistas tentando entrar no país ou estrangeiros tentando entrar como turistas, e um país cada vez mais fechado para a cobertura da imprensa estrangeira, que tenta, não acompanhar a situação nas ruas da Venezuela de longe, mas sim estar em terreno para contar realmente o que está acontecendo. E Yuri, eu queria contar também, mudando um pouquinho de assunto, hoje, nesses dias, a gente conversou com um ex-preso político que estava presente em Cúcuta, na ponte que conecta Cúcuta com a Venezuela. E ele contou para a gente perguntou para ele foi um ex-preso político, preso no contexto pós-eleitoral, depois das eleições de 28 de julho de 2024. Ele era um vereador do partido da Maria Corina Machado, partido Vente da Maria Corina Machado, e ele acabou sendo preso. Ele foi preso quando um conhecido dele foi preso justamente no contexto dos protestos pós-eleitorais. Ele foi para a prisão para levar comida, levar algumas coisas para essa pessoa presa. Identificaram no bolso dele o cartão que falava que ele era do ex-vereador do partido da Maria Corina, e ele acabou preso. Ele foi preso em julho de 2024, ficou preso pelo regime chavista até dezembro de 2024. E a gente conversou com ele para saber o que ele sentiu, o que ele achou da captura de Nicolás Maduro, e eu queria que todo mundo escutasse o que ele nos falou. Vamos acompanhar. ¿Cómo se sintió viendo las imágenes de Maduro capturado? En cierta forma, yo que fui preso político, de verdad, no me alegro ni tampoco me exalto como muchos, porque el estar preso, yo sé que se siente eso y sé porque lo viví en carne propia, pero me da un fresquito porque a la final está viviendo en carne propia lo que yo viví, que es ir con las manos con unas esposados en los pies, que tú casi ni puedas caminar, y sentirte que el mundo se te va a derrumbar, que cuándo vas a salir, qué vas a hacer, para dónde voy a agarrar, o sea, sin tener horizonte. Eso es lo que él está sintiendo en estos momentos, y que sienta lo que sentimos muchos venezolanos, muchos jóvenes que fueron apresados sin ni siquiera hacer absolutamente nada. Ahí es donde nosotros decimos: viva la experiencia para que vea lo que es estar preso.